convidado especial dessa noite é o pastor Jefferson Rosa. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Fique à vontade. A foto de fundo é tão bonita que eu gostaria de ficar olhando para ela, mas me conterei. Linda mesmo, pastor. Muito linda. Aceita água? Aceito. Pastor, nós estamos nessa noite querendo muito saber um pouco do seu ministério, desse dia tão especial, a qual vocês estão sendo homenageados aqui. E elaboramos algumas perguntas, tem algumas pessoas também que estão online e vai fazer algumas perguntas para o senhor também, tá bom? Tá bom. Qual foi o momento que acendeu o fogo dessa paixão e despertou para um sonho de uma vida pastoreando as ovelhas de Cristo e aproveitando também? Quero que o senhor conte um pouco do início do ministério do senhor. Então, quando eu me converti, eu entendi que o Senhor ele estava me chamando. Eu sempre fui alguém sonhador antes de me converter. Joguei futebol, fiz teatro, sonhei com diversas coisas. E quando eu conheci Jesus, eu senti uma gratidão tão grande que eu entendi que eu precisava usar esses talentos em favor do Senhor. Sempre trabalhei com comunicação também, desde a época de escola, e eu simplesmente tentei servir ao Senhor com aquilo que eu tinha. Inicialmente eu cantava rap, porque quando eu fui para a igreja eu tinha uma banda de rap, e aí logo na sequência eu comecei a dar aula, comecei a estudar teologia, então eu diria que foi um processo de crescimento contínuo. Eu ia dando um passo depois do outro e eu fui caminhando em direção ao ministério. Então eu diria que o ministério começou logo depois que eu me converti. E eu sempre cito isso, eu citava isso, eu não vou deixar para ser pastor no dia que alguém colocar a mão na minha cabeça e falar, eu te consagro como pastor. Eu sempre me vi como um pastor desde 3, 4 meses que eu estava na igreja e eu trabalhava como pastor mesmo antes de ter o título de pastor. Muito interessante, né? Poder olhar assim e falar que o pastor gostava de rap? Rap. Legal, né? Acho que eu já vi umas fotos do senhor, pastor. Pois é. Né? Ainda bem que a Dani me conheceu no pós-rap. Ah, foi pós. A segunda pergunta. A caminhada de um pastor requer muita entrega. Totalmente dependência de Cristo e com muito amor pelas almas, né? Sim. Qual foi o momento ou a situação mais desafiadora do seu ministério? Então, foi um pouquinho antes de conhecer a igreja wesleyana, porque eu já era formado em teologia, tinha chegado da aula num seminário, e aí acabei saindo dessa igreja, dessa denominação. A gente mudou de cidade, e aí quando a gente voltou para a nossa cidade, a gente passou um tempo bem conturbado numa igreja onde a gente estava perdendo a motivação pelo ministério e tal. Eu lembro que a gente decidiu sair do Rio Grande do Sul e ir para Curitiba. Na verdade, a gente acabou indo para São José dos Pinhais, região metropolitana, principalmente para a Dani fazer faculdade. Na época, ela estava em dúvida entre odontologia ou fonoaudiologia, depois acabou fazendo fonoaudiologia, e foi uma época que eu repensava a questão do ministério. Eu, inclusive, tinha pensado em fazer uma faculdade também, dar aula em escola, universidade e tal, e foi um momento desafiador porque a gente recomeçou de todas as formas. Eu trabalhava numa multinacional, ganhava muito bem, a empresa dava o carro para mim, a Dani também trabalhava muito bem no hospital lá da cidade, a gente vivia de forma confortável, não tinha o Léo, não tinha filho, então foi uma direção meio maluca. Depois a gente percebeu que Deus estava dirigindo as coisas e nos abençoando, mas a gente largou tudo, largou família, largou o nosso estado, foi para um lugar onde a gente conhecia 2 pessoas. Um dos amigos, a gente teve uma discussão nas primeiras semanas, deixou de ser amigo, a gente inclusive perdeu o contato com ele. O outro amigo que nos recebeu na chegada, em pouco tempo voltou para o Rio Grande do Sul. Então a gente ficou praticamente sozinho nas primeiras semanas, mas também logo no começo a gente conheceu a Wesleyana, e foi na Wesleyana que
reacendeu a chama do ministério. Mas esse foi um tempo de desafio, porque a gente abriu mão de algumas coisas lá, sem saber muito bem o que a gente estava fazendo, mudou de estado, mas Deus estava nos dirigindo e foi uma benção. Interessante. A terceira pergunta é: comemorar dias felizes, como o dia de hoje, né? Dia do pastor Wesleyano e esposa, é algo maravilhoso. Imagino quantas boas histórias existem na sua coleção. São muitas. Mas eu gostaria que o senhor compartilhasse esse momento inesquecível conosco. Dentre tantas histórias, eu vou contar uma recente, depois eu vou mandar esse vídeo para ela também. Eu conheci uma mulher em São José dos Pinhais antes de vir para cá, e ela era uma ex-presidiária, inclusive usava a tornozeleira eletrônica. E ela foi com os filhos dela para a igreja, depois eu visitei ela, conheci a história, eles tinham um passado terrível, inclusive ela estava na condicional e o marido estava preso. E eu acompanhei ela por um bom tempo, aconselhando, um mês, 2 depois que ela estava na igreja, ela acabou sendo presa novamente por uma situação antiga, uma pendência antiga na justiça. Eu lembro que no mesmo dia a gente fez umas comprinhas lá, higiene pessoal, levou para ela na delegacia, eles não permitiram que a gente entrasse, mas foi entregue para ela. Ela ficou, se não me engano, 40 dias presa, e depois ela saiu e ela estava firme. E é uma história para mim marcante, porque eu vi ela chegar com muita dificuldade. Ela tinha se convertido na prisão, ela tinha passado por uma outra igreja um pouco antes de conhecer a Wesleyana, mas eu discipulei ela nas mínimas questões, assim, desde ela falar: o meu marido quer falar contigo, Jefferson. Aí eu falei: mas como assim? Ele não está preso? Sim, mas lá eles usam um celular e tal. Eu falava: eu não vou falar com ele. Quando ele sair, fala que eu vou estar esperando ele. Eu não vou dizer para você não falar com ele porque você é mulher dele e tal, não vou dizer para ti o que você tem que fazer, mas eu me recuso a falar com ele. Ele está errado, ele não podia estar com o celular lá. E acompanhar ela, aconselhar ela, orar por ela, dias que ela estava desesperada, querendo desistir de tudo. E ela foi batizada, os filhos dela foram batizados. E na última semana, antes da gente vir para Contagem, ele saiu da prisão, na condicional também, nos chamou para jantar, e ele agradeceu pelo cuidado que a gente teve com a esposa dele, com os filhos. Na verdade, os filhos dela, depois eles acabaram tendo um filho, e hoje ele também se converteu, e é uma família que eu vi ser transformada. E para mim, eu desejo que isso se repita todas as semanas, né? Pessoas que chegam quebradas e são edificadas em Cristo por uma nova vida. Nós somos padrinhos da filha deles, que eles tiveram agora recentemente, e é um dos vários casos que eu tenho, mas esse é um dos mais recentes, e é um dos que eu tenho muita alegria de ver eles bem em Cristo, servindo ao Senhor, hoje lá na Igreja Wesleyana em São José dos Pinhais. Isso tem quanto tempo? 2 anos, 3 anos, né? Desde que eu conheci ela. Uns 3 anos e meio. Poder acompanhá-los e ver como eles estão bem, né? O poder de Deus, né? Amém. Eu vou passar agora para o casal Vitor e Estela. Eles vão fazer uma pergunta para você, pastor. Boa noite, pastor Jefferson. Boa noite, Sara. Boa noite. A gente recebeu uma pergunta aqui da Dalvani Borges e gostaria que o senhor nos respondesse. A pergunta é a seguinte: você disse que cantava rap. Como foi essa mudança na sua vida do rap ao pastor? Então, Dalvani, depois de um tempo eu descobri que o rap, na verdade, tinha a ver com palavras, né? Eu gostava de escrever letras, e o rap ele é muito confrontativo e ele transmite uma moral, uma questão. Então, eu sempre gostei de escrever letras, e o rap era uma das formas de expressão. Tanto que no dia que eu entendi que eu não deveria continuar cantando rap, eu parei até de ouvir. Fiquei anos sem ouvir rap, então não tinha a ver com a música em si, mas com as letras. Mas o que fez eu mudar do rap para a palavra, para ser um pregador da palavra, foi que
quando eu me converti, já nas primeiras semanas, o meu líder de jovens, na igreja que eu me converti, ele me convidou para cantar um rap gospel. E eu tinha uma das músicas que eu cantava, inclusive na praça, lá na cidade, e eu não sabia que era gospel. Depois eu fui descobrir uma música do Provérbio X, Provérbio 10, né? E eu cantava todo sábado. Por mim, podem dizer o que quiser, só sei que eu não perdi a minha fé. Sabedoria é bíblica, dos céus vem a coragem, estamos com Jesus. E era uma música que eu cantava todo sábado, e eu só sabia ela. E me chamou a atenção que o ministro de louvor principal lá da igreja, todas as vezes que ele ia ministrar, ele lia um versículo bíblico e explicava aquele versículo antes de cantar. E eu falei, eu nunca li um versículo antes de cantar. E aí, num dos sábados, eu escolhi lá um versículo da Bíblia que falava sobre fé, li o versículo, expliquei o versículo e cantei a música. Quando eu desci do altar, no culto de jovens, a minha pastora, era uma pastora Maria de Lourdes, inclusive faleceu recentemente de Covid. Ela estava no corredor, assim, numa das cadeiras no corredor, e eu passei pelo lado dela, ela agarrou no meu braço e ela falou, jovem, eu nunca tinha conversado muito com ela tinha orado por mim na época que eu cheguei, mas eu nunca tinha trocado ideia com ela. Ela pegou no meu braço e falou, jovem, se prepare que eu creio que Deus quer te usar na pregação da palavra. E aquilo veio ao encontro no meu coração a tal ponto que eu nunca mais tentei cantar rap. Eu desisti de cantar rap e eu comecei a me dedicar a aprender a respeito da palavra. Eu ia para o culto com um bloquinho e uma caneta, o pregador falava alguma coisa interessante, eu anotava. Importunei ela para que ela me abençoasse para fazer um curso de teologia. Ela fez lá uma carta, porque eu não era nem batizado nas águas, eles me aceitaram, eu fiz o curso de teologia, com 3 meses eu já estava fazendo curso de teologia. Então eu diria que foi aquela palavra daquela mulher que disse que eu deveria me preparar, porque Deus queria me usar como pregador da palavra. E aquilo foi tão forte em mim que eu nunca mais cantei. Eu brinco às vezes, brinco com os meninos, mas nunca mais quis me dedicar a essa parte do ministério. Interessante como que a gente passa por transformações, né? Mudanças. Vamos aprendendo, o Senhor vai nos direcionando. São experiências fortes, né, pastor? Tem mais pergunta aqui para o senhor. Essa pergunta agora, eu acho que é a expectativa de todo mundo de estar caminhando junto com vocês. Qual o seu grande sonho para a nossa amada igreja, que é a IMW Industrial, primeira, né, industrial, e também para a Igreja de Cristo, que é espalhada para todo mundo, né? Então, o senhor tem um sonho, mas a gente quer estar junto desse sonho, né? Então, quero saber... Tipo assim, estou perguntando, mas já... Estou perguntando já, falando... Essa semana o pastor pregou no domingo sobre gratidão, e eu estava no GCL do Leléu, e enquanto eles compartilhavam, isso veio no meu coração, e eu acabei não compartilhando, porque inclusive outras pessoas estavam falando, mas eu lembrei de uma das últimas conversas que eu tive com o bispo Joedir, lá em Curitiba, quando a gente estava para decidir se vinha para cá ou se ficava lá. E o bispo Joedir, num determinado momento, ele deixou claro que ele até tinha se arrependido de ter me liberado no convite que o pastor Gilberto tinha feito de eu vir para cá, e que ele desejaria me usar lá. E eu lembro que até para me balançar, eu lembro que ele falou que, a princípio, ele gostaria que eu permanecesse na igreja que eu estava, porque ia mudar o pastor titular, e eu, por conhecer as pessoas, ajudaria nessa transição e tal. E ele mencionou, em tom de brincadeira, eu não sei até que ponto era verdade, que ele tinha pensado, inclusive, em nos mandar para Porto Alegre, que é o nosso estado, que eu amo o estado, pensar que eu poderia estar pastoreando próximo do Grêmio, em casa, próximo da família, 1h30 da minha cidade, me balançou. E eu lembro que ele falou, mas eu vou te dar o privilégio que a maioria dos pastores wesleyanos não tem, você vai escolher. Se você escolher ir, fique tranquilo, eu não vou de achar que você está nos menosprezando e tal, a porta vai continuar aberta, mas você vai decidir. E na hora eu tinha a possibilidade de ficar perto da minha família e tal, ou vir para cá pensando em servir a minha denominação, porque eu sempre falo isso, e eu lembro de um aniversário do pastor Gilberto, que eu gravei um vídeo e falei isso,
quando eu vim para cá, eu não conhecia vocês. Eu já tinha vindo aqui, mas num evento de GECEL, eu não conhecia a igreja local, os membros da igreja local. Eu conhecia o pastor Gilberto, eu vim através de um convite dele e para servir no projeto GECEL. Só que quando eu vim, eu vi como a igreja me abraçou, como a igreja me amou, como eu sou acolhido. A cultura mineira é uma cultura muito acolhedora, uma cultura fácil de lidar, o clima aqui é muito bom. Então eu digo o seguinte, eu vim pelo convite do pastor Gilberto. Hoje eu amo essa igreja e eu estou à disposição do Senhor. Hoje eu acho que tem uma frase que eles dizem que todo bom pastor ele tem que comprar um terreno na cidade onde ele pastoreia. Eu, assim, sem dificuldade nenhuma, eu morreria sendo pastor nessa igreja, nesse lugar. A gente sabe que o reino de Deus é muito dinâmico e os que são nascidos do Espírito são como o vento, não sabem de onde vem nem para onde vai, mas hoje meus olhos estão aqui, sonho com a igreja aqui, vejo uma igreja que está expandindo para outros horizontes, uma igreja multigeracional, uma igreja que está invadindo a internet. A gente tem os GECELs, hoje é uma igreja referência dentro da denominação nesse sentido. Então eu diria que eu também não tenho motivos para pensar em estar fora daqui, porque aqui tem muita coisa a ser feita. Só que como também não depende só de mim, eu sou um pastor wesleyano itinerante que é nomeado a cada 2 anos, pode ser que eu saia, mas não que seja o meu desejo. Eu vou estar feliz e trabalhando, dando o meu melhor todo o tempo que eu estiver aqui. Eu espero que eu fique pelo menos mais uns 30 anos. Amém. Crio os meus filhos aqui é uma cidade muito boa, uma igreja muito boa, e essa é a minha expectativa. A igreja permanecer. Espera isso, com certeza. Queremos estar com o Senhor por muitos e muitos anos, né? Agora, pastor, uma tarefa difícil. É o senhor resumir em uma frase o que é ser pastor para o senhor. É uma convicção pessoal e uma paixão motivada por um relacionamento com Jesus. Nada além disso. É uma convicção que Deus me chamou para isso. Poderia ter sido bem-sucedido como vendedor, como fui muito tempo. Recusei oportunidades de crescimento, mas eu entendia que eu deveria dar mais ao Senhor, viver integralmente por Ele, e Ele cuidaria de mim e da minha família. É uma paixão, é uma convicção, uma paixão, e com base num relacionamento com Jesus. Em todos os momentos de grandes decisões e os momentos mais críticos da nossa vida, e eu incluo a Dani, Jesus falou conosco. Vou contar aqui uma experiência, porque a gente fica falando, eu falo de mim, mas eu incluo no ministério a Dani faz parte do ministério. Numa das conversas, antes dessa última conversa, onde o bispo demonstrou que gostaria de me usar lá, um dia ele, conversando comigo, ele deixou entender isso, e eu, entendendo que ele queria que eu ficasse, eu falei para ele, bispo, então eu fico. Eu vou ficar na igreja e tal. E aí ele, não, tudo bem então. E aí eu voltei para casa da conversa com ele e eu falei para Dani, amor, o bispo conversou comigo, deu a entender que ele quer que a gente fique, e eu falei que a gente vai ficar. E eu lembro que eu tinha tido uma experiência de ouvir Jesus num momento de oração, numa madrugada de sábado. Eu preparava as mensagens do sábado para o domingo, porque eu trabalhava de segunda a sexta, e o único dia que eu tinha para preparar era no sábado. E antes de ir dormir, eu fui orar e Deus falou comigo a respeito de vir para cá. E aí a Dani ficou uns 5 minutos calada, ela estava lavando louça, e aí de repente ela me chamou e ela falou, amor, mas Jesus falou contigo em oração. Se ele falou contigo, como é que tu vai voltar atrás agora? Como é que você vai decidir ficar? Só porque o bispo está demonstrando. Pensa bem, se ele falou contigo, eu acho que tem que ir. E na hora aquilo veio me estraçalhou, porque aí eu ia ter que mais uma vez falar com o bispo, falar, bispo, desculpa aí, eu vou ter que voltar atrás, porque a minha esposa me lembrou que Jesus tinha falado comigo e tal. E foi onde eu falei com ele, e aí tive mais uma última conversa, a conversa definitiva. Então, Jesus se relaciona conosco a ponto de promover essa convicção e essa paixão. Ele usou a Dani nessa situação, e talvez se ela não tivesse tido essa coragem de me confrontar com essa situação, a gente estaria lá. Então, as pessoas sempre veem o lado do pastor Jefferson, que é sempre quem fala, quem está em evidência.
Mas esse caso específico demonstra que Jesus fala conosco, comigo, com a minha esposa, e eu estou aqui por causa dela também. Então você tem que agradecer ela, porque ela foi um instrumento de Deus. Amém. Interessante que essa é a pergunta próxima aqui. É interessante o senhor ter falado isso, porque tem a ver com a próxima pergunta. Ser pastor é uma missão repleta de milagres, provisão e também muitos desafios. Viver essa jornada sem o apoio da esposa seria uma tarefa quase impossível. Nos conte um pouco sobre essa importância da esposa e a família no seu ministério. Então, a Dani, ela foi fundamental em todo o processo, porque eu sempre fui meio doidão, assim, desde que eu me converti, sempre acreditei em maluquices de abandonar tudo, sair, e inclusive tive a oportunidade de ser pastor com 3 anos de convertido. E eu lembro que a minha resposta para o pastor, que era tipo um bispo lá da igreja que eu me converti, eu disse o seguinte: pastor, eu não sei nem lidar com a minha mulher, como é que eu vou ser pastor de igreja? Então eu entendia que a minha maturidade no lidar com o casamento, com a família, demonstraria que eu estava preparado para ser pastor, porque a minha casa é a minha primeira igreja, são as minhas primeiras ovelhas. E eu lembro também da sinceridade da Dani em vários momentos da nossa vida, onde ela disse: amor, eu não te vejo como pastor, não vejo você com maturidade para isso. Ela tinha também os receios dela, ela tem um histórico familiar de pastores na família, ela sempre viu o quanto é sofrida essa situação, e ela resistiu por muito tempo. E eu percebo que ela foi um instrumento de Deus nessa situação, porque realmente eu era imaturo, eu sabia pregar, dar aula, fazer aquelas conduções de culto, mas ser pastor é muito mais do que isso, é uma estrutura emocional, espiritual, e ela me auxiliou nisso e me auxilia até hoje. Ela é a minha principal conselheira, ela é a minha principal, que sempre aponta as questões que eu preciso mudar, é quem me força a ser melhor. Eu tinha características na minha personalidade muito complicadas que, somado com ela, eu me tornei uma pessoa melhor. Eu e a Dani não tem como desassociar. Sem ela não existe ministério pastoral do pastor Jefferson. Apesar dela não ser a pastora Daniele, ela é a irmã do louvor, trabalha com fonoaudiologia, provavelmente nunca vai pregar e tal, não é o que arde no coração dela. Ela é parte fundamental no nosso ministério. Sem ela eu não consigo ser quem eu preciso ser como pastor. Te amo, meu amor. Que lindo. Passo a bola agora. E agora, pastor, a gente tem uma pessoa muito especial que quer dar um recado para você. Aí você pode olhar para a TV que vai aparecer. Oi, negão. Queria falar que é uma honra para mim poder estar ao teu lado todo esse tempo, todos esses anos. Eu sei como lá no início foi difícil, quantas noites tu ficou sem dormir, porque era o único horário que tinha para estudar. E hoje eu posso ver tu colhendo esses frutos, né, de todo o esforço, e feliz por exercer o chamado de Deus na tua vida. Sou muito grata a Deus pela nossa família linda, pela família que nós formamos. Chega, tá? 2 filhos tá ótimo. Te amo muito. Feliz teu dia. Beijo. Interessante demais, é muito emocionante. Eu não tenho nem o que falar, né? Já falei, amo muito ela, amo minha família, amo amar ela e sou muito grato a Deus. Ela é um instrumento de Deus na minha vida. A nossa igreja é muito, muito, muito privilegiada de ter o Senhor conosco. O Senhor e a sua família. Aprendemos a amar vocês em pouco tempo. Tinha, acho que, meses que estavam aqui, dias. Nós já estávamos, assim, completamente apaixonados pela família do pastor Jefferson. Amém. E eu sei que vai ser por muitos anos isso. Amém. Né? Somos gratos a Deus pela vida do Senhor. Amém. Feliz dia do pastor Wesleyano e Obrigado. esposa. Obrigado. Muito obrigado por aceitar esse desafio de estar aqui conosco. Amém.